Olá pessoa, e mais um vídeo aqui da série Por Trás das Chamas. Eu finalmente vou falar dos Daimons, então aguarda aí. E antes de começar, sempre lembrando, se inscreva aí no canal, curta aí o vídeo para você não esquecer de curtir depois, e claro, comenta aí o que tá achando. Lembrando também que se você quiser ajudar aí o Mitografia, você pode apoiar em catarse.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. Isso ajuda bastante o canal e ajuda a continuar produzindo mais conteúdo. E vamos agora pro tema do episódio. Esse é um episódio da série Por Trás das Chamas, e no caso é um episódio que foi pedido bastante, né, para falar justamente dos Daimons, né? Caso você esteja conhecendo agora, essa série Por Trás das Chamas eu mostro os demônios, mas na verdade se mostrando as divindades, os seres que eles eram antes de ter essa transformação em demônios, na transformação no popular, né? O que as pessoas consideram como demônios, né? Em alguns cultos, algumas religiões, algumas culturas, considera-se eles como demônios, mas antes de ter essa transformação em demônio, transformado em seres ruins, em antagonistas, como era o culto dessas divindades, como eram as narrativas desses seres. Esse é o propósito dessa série Por Trás das Chamas. E aí, no caso, hoje eu vou falar especificamente dos Daimons, porque, na verdade, a própria palavra demônio, ela tem essa deturpação. Demônio justamente vem disso, de daimon. Essa palavra daimon foi mudando até virar demônio e aí definiu o que a gente, no popular, né, considera-se como um demônio, como um ser, em geral, maléfico, monstruoso, que viveria no inferno, algo desse tipo. E aí, esse nome, demônio, não vem do nada, vem justamente dessa palavra daimon. Só que daimon não tem nada a ver, assim, ou em grande parte não tem a ver com o que a gente considera como um demônio. Você pode chamar de daimons, ou daemons, ou daimones, né? São variações aí da mesma palavra. E como falei, não tem praticamente nada a ver com o que a gente considera como demônio em si. Mas afinal, então, o que define um daimon? Bom, primeiro deixar claro que eles são da mitologia grega. Então, quando você fala de daimon, especificamente é na mitologia grega. Seria um tipo específico de ser, mas varia bastante. Varia bastante porque cada autor meio que descreve, define de um jeito mais específico, né? E, na verdade, a gente está falando de mitologia grega, mas o conceito de daimon vai até além da mitologia grega, continuando na cultura grega, né? Mas ele vai muito também para a filosofia. E aí por isso que se torna complexo, por isso se torna variado, né? Até os filósofos tratam desse conceito, né? Por isso que então já deixo claro aqui que esse é um episódio mais introdutório desse conceito aí de daimon, mas dá para aprofundar muito mais e eu quero fazer isso em futuros episódios. Né, falar de repente de definições mais específicas dos daimons de acordo com cada autor, né, vale muito a pena fazer isso. Mas comenta aí se é algo que você gostaria que eu fizesse. Ainda que tenha essa variedade, uma porque também são vários seres, são vários daimons, né? Mas ainda que tenha essa variedade, o que meio que define, né? A gente pode dizer que um daimon, ele é um ser que está entre os seres humanos e as divindades. Então ele é abaixo da divindade, mas acima do ser humano. Então por isso muitas vezes também é chamado de espíritos guias, de personificações, de destino, ou então de divindades menores. Isso que é interessante, a gente tem a ideia de divindades menores na mitologia grega, ainda que chamando dessa forma sejam divindades, em outras narrativas você pode encontrar os mesmos seres sendo chamados de daimons. E no caso destino, é por muito da função que esses seres têm, e inclusive as moiras, as deusas do destino, então muitas vezes chamadas de deusas, também às vezes são consideradas como daimons. O próprio nome, daimon, né, é dito que essa palavra significa divisor, e isso também tem uma certa relação com as moiras, né? Não vou me aprofundar agora, mas a própria ideia das moiras também tem uma questão de divisão em si, né? E aí, como eu falei, né, em muitos casos elas são consideradas como daimons. E uma das formas que eu disse que eles são considerados são como personificações. E isso marca bastante também eles, né? Além de serem tipo espíritos que estão entre os seres humanos e as divindades, eles são muito considerados como personificações. Em sua maioria de conceitos abstratos, em alguns casos nocivos à humanidade, em outros casos são benéficos para a humanidade, né? Isso varia. Então aqui a gente já vê uma diferença de um daimon para um demônio, que um demônio ele costuma muito mais ser tratado
como algo ruim. Por exemplo, a gente tem Thanatos, que é a personificação da morte, então é um daimon. A gente tem a discórdia, é um daimon também, mas a gente também tem a alegria. Então você vê tantos conceitos que são nocivos para nós como conceitos bons, né? Isso é muito comum, né? A ideia de um daimon ser a personificação de um sentimento, de um conceito humano. E isso que é interessante a gente ver que eles estão acima dos humanos, né? Eles estão acima de nós. Ou seja, a morte é algo que está acima de nós. Porém, eles estão abaixo dos deuses. Então, dessa forma, a gente vê que tipo, a morte está abaixo dos deuses, né? Os deuses estão acima desses conceitos, né? Então os daimons, eles acabam sendo muito mais próximos de nós do que os próprios deuses em si. Eles estão abaixo dos deuses e eles atingem muito mais diretamente a nós. Porque são esses conceitos do qual a gente está cercado. São ideias que sempre ali influenciam a nós, seja para bem ou seja para mal. Essa é uma forma mais básica de ver os daimons, mas como eu falei, tem variações. Essas variações vão de acordo com cada autor. Por exemplo, o Hesíodo, ele tem a obra Os Trabalhos e os Dias, e nessa obra ele mostra que existiu outras raças humanas anterior à nossa, né? Por isso que é chamada a raça de ouro, a raça de prata, de bronze, né? Isso foram raças humanas anteriores. E aí, no caso, a raça de ouro e a raça de prata, quando elas acabaram, elas se tornaram, né, os seres ali, os seres humanos, eles se tornaram os daimons que iria estar ao nosso redor, né? Então, que iria para as eras posteriores. A raça de ouro se tornou especificamente os daimons epictônios, ou seja, os que estão acima da Terra, então eles estariam aqui conosco com os seres vivos. E a raça de prata se tornou os daimons hipoctônios, que são os daimons que ficam abaixo da Terra, então é no submundo, então eles estão influenciando os mortos. Isso que é interessante. Tem os daimons que tá aqui junto com os vivos, tem os daimons que estão junto com os mortos, mas sempre em contato com os seres humanos, né? Então eles são o intermédio da humanidade com os deuses, seja a humanidade que está viva, a humanidade que está morta. Isso não faz diferença, né? Mas cada grupo de daimon no seu local, né, com a sua função. E ainda falando do Hesíodo, uma outra obra dele é a Teogonia. Nesse caso ele não cita especificamente os daimons, mas ele cita uma linhagem que em muitas outras obras ou em muitos outros locais a gente encontra esses seres específicos como daimons, que no caso são os filhos da deusa Nyx, os filhos e netos. Então Nyx, a deusa da noite, teve vários filhos por si só, né, sozinha, e esses filhos dela é muito essa ideia de personificação de conceitos humanos. Em sua grande maioria, conceitos nocivos, né? Como eu falei, a morte, as moiras no caso, né, que é o destino, entra nesse aspecto de serem filhos da noite, né? E muitos outros problemas que a humanidade teria, né, digamos assim, a velhice, né, daí são entre os filhos e netos, né? A discórdia é uma filha da noite e por sua vez também teve outros filhos, então gerou outros daimons, né? Mas ali ele não chama eles de daimons, mas esses seres têm bem essa característica, né, bem marcante aí dos daimons, e em muitos outros locais eles são definidos, né, como daimons. O que é interessante que é uma linhagem, independente de ser chamado de daimon ou não ali nessa obra, Teogonia, eles são uma linhagem específica, né, é a linhagem da noite, ou para ser mais exato, até uma linhagem do caos, se a gente for para um nível acima, já que Caos é o pai da noite, e é uma linhagem totalmente separada da linhagem dos deuses mais famosos, que é todo o restante praticamente da genealogia da Teogonia, que são os descendentes de Gaia. E aí a gente tem Zeus, tem todos os principais deuses, né? E a gente tem esses conceitos separados, né, do restante dos deuses. Mas isso é interessante se aprofundar em outros episódios, né, que aí já não é tanto só por serem daimons, né, mas tem muito mais a ver aí com a genealogia que o Hesíodo coloca na Teogonia. Mas agora, então, indo para outro autor, a gente pode falar do Homero. Ele não define muito exatamente, mas na sua obra ele acaba citando, né? E aí como que dá para definir ali o jeito que o Homero coloca os daimons? Ele põe mais como um poder não nomeado, né? Não é algo tão definido, tão personificado, né, em si. E aí é uma coisa mais flexível, né? Podendo ser mais um conceito de destino ou então uma força, né, em si. Podendo muitas vezes até serem divindades em si mesmo, mas que tem essa interação com a humanidade. Então ainda que não seja algo tão definido, ainda tem essa ideia de estar
próximo de nós humanos para nos influenciar. E aí um outro autor e sua obra, do qual não posso deixar de falar, falando dos daimons, lembra que eu falei que vai além da mitologia grega, indo até para a filosofia, né? É falar do Platão. Esse aqui realmente merece um episódio próprio para se aprofundar na sua obra, né? E no conceito de daimon que ele põe, que até é bem famoso. Quando você pesquisa sobre daimons, cedo ou tarde você acaba ouvindo falar do Platão e da obra dele, O Banquete, que é onde ele, né, define ali o que são os daimons. Ele coloca que cada ser humano possui um daimon próprio, do qual vai influenciar a pessoa e vai, de repente, até proteger a pessoa, né? E aí ele dá alguns exemplos, por exemplo, do Eros, né? Ele põe que o Eros ele não seria uma divindade, né? O Eros, o deus do amor, ou mais especificamente a personificação do amor, e justamente essa ideia de ser uma personificação, o Platão então coloca ele como um daimon, né? Ele é o amor. Isso já traz muito uma questão filosófica mesmo, né? Por ser o Platão, né? Então é uma questão filosófica, mas você vê que o daimon ele não está tão diferente do que a gente vê na mitologia em si, ou, por exemplo, do Hesíodo, né? Porque continua sendo essa ideia de um ser que personifica um conceito do qual influencia muito a nós, seres humanos. Então, o Eros, que muitas vezes é visto como uma divindade bem importante em alguns casos, mas ainda assim uma divindade, o Platão coloca como um daimon, mas continua sendo a personificação do amor, continua sendo a personificação de algo muito forte para nós, seres humanos. Até aqui eu acho que tá tranquilo, né, de entender, né, ver essas variações, mas ver o que define, né, mas dá pra gente complicar um pouco mais. No caso, a gente tem 4 tipos de seres, né, 4 grupos. Eu digo 4 por causa dos nomes que eles têm, que fica realmente confuso porque esses 4 nomes se confundem, né, na verdade. Então, muitas vezes você vai ver como sendo apenas variações de nomes, às vezes você vai encontrar como sendo realmente seres distintos, né? São sempre grupos, mas tem essas variações de nomes e considerado como daimons, que aí no caso são os curetes, os dáctilos, os cabiros e os teuquines, né? São esses os nomes desses grupos de seres que são daimons. E aí, qual que é a função deles? Varia um pouco também de cada mito, né, de cada narrativa, mas em geral eles são bem famosos por serem os seres, os espíritos que cuidaram e protegeram de Zeus quando ele era um bebê e ele estava escondido para que Cronos não alcançasse ele, né, não encontrasse, não devorasse. Então, quando ele estava ali escondido na caverna, tudo em Creta, tava esses seres, né, os cabiros, ou então os curetes, ou os dáctilos, né, todos esses outros nomes, eles são esses seres que ficavam ali protegendo. Isso é muito forte para o culto da Grécia Antiga, né, esses seres, mas aí qual que é o nome em si? Varia, né, desses 4 nomes. Às vezes você vai encontrar alguns autores colocando que são seres diferentes, né, ainda que sejam daimons em todos os casos, mas são distintos, né, outras vezes são apenas variação do nome. Mas o principal deles é isso, são os protetores de Zeus. E bom, você viu que eu falei até agora que uma das coisas que mais define ali os daimons é essa ideia de estar acima dos seres humanos, né? Tá próximo, mas tá acima. Tá mais próximo que os deuses, mas tá acima. E por isso que um ser que pode ser considerado um daimon após a morte são os próprios heróis. Porque os heróis, eles eram semideuses, né? Então eles estavam acima de um ser humano comum, né? E na Grécia Antiga era muito comum, era muito forte o culto ao herói. O culto ao herói após ele morrer, independente dele virar ou não uma divindade, tinha-se esse culto aos heróis. Querendo ou não, está relacionado com essa ideia do culto ao antepassado, porque os heróis eles eram os antepassados da humanidade. E querendo ou não, cultuar um antepassado, isso... muitas vezes como um espírito, como algo que está além da humanidade, isso é algo que a gente vê em inúmeras culturas, em inúmeras religiões, né, inúmeras crenças, sejam antigas, sejam atuais. Isso não é de ontem, não é de hoje, isso é atemporal, né? E aí no caso da Grécia, quando a gente vê essa ideia de culto ao antepassado, é muito relacionado aos heróis, porque os heróis são os antepassados. Mas como eu falei, estando acima da humanidade, então é praticamente um daimon. Então essas são as versões, né, as várias formas de ver, né, um daimon, mas você já percebeu, né, eu já falei, mas ficou bem claro de que tem pouco a ver com o demônio, né, com a ideia de demônio, um ser do submundo, maléfico, destrutivo, né, antagonista, né, não está longe disso daí, está muito mais a ideia de ser algo próximo
ao ser humano. Então essas são as características que a gente pode pôr de forma geral, variando um pouco, mas assim, tá próximo de nós humanos, em alguns casos, né, algumas versões, cada ser humano tem seu próprio daimon, e com isso serve para dar conselhos, né, a intuição, muitas vezes é dito que a intuição de uma pessoa é o daimon ali, né, dando conselho, né, influenciando, a voz da consciência da pessoa, muitas vezes pode ser um daimon, né, principalmente que a gente tem que lembrar que daimon é uma coisa que foi muito para a filosofia grega, né, então essas coisas que a filosofia trataria também, a gente pode estar, em muitos casos, relacionando aí com a existência de daimons. E não só conceitos ou algo próximo ali do ser humano, mas também com funções e eventos, né, ou locais, né, então teriam daimons de cidades, tem o daimon do nascimento, né, então coisas, mas sempre coisas relacionadas aos seres humanos, né, a gente vê muito nisso. E uma grande diferença para um daimon, para um demônio, né, porque a gente vê como um demônio é a ideia de que, já falei, né, isso daí, que um demônio ele é muito mais visto como algo ruim. O daimon não necessariamente. Porém, a gente tem os daimons que são ruins, que são de aspectos nocivos a nós, são chamados os kakodaimons. Por exemplo, os filhos da deusa noite, a maioria é assim. Mas a gente tem os eudaimons, que são os daimons de conceitos benéficos, né? A própria palavra eudaimon muitas vezes é utilizada para considerar como alegria. Então talvez o mais próximo de um demônio mesmo seria esses kakodaimons, né? Bom, então a gente viu que a gente pode dizer que um daimon não é um demônio, né? Um demônio, como falei no começo e como tenho falado em outros episódios dessa série, um demônio é uma deturpação, e muitas vezes uma deturpação preconceituosa, pejorativa. Então, se você está assistindo aqui, não venha colocar seres de outras culturas, de outras crenças, de outras religiões, de outras mitologias como demônios, simplesmente por você não gostar, simplesmente por não ser a sua crença, né? Na verdade, se você faz isso, eu acho que você deveria estar assistindo aqui, né? Mas eu sei que meu público é inteligente, não faz isso, né? Não vai ficar com essas questões preconceituosas, né? Mas a gente tem que ter essa noção que existe isso, né? Demônio é uma coisa pejorativa de forma geral. Essa ideia vem disso, de deturpar outros seres. Em sua maioria, né, em grande parte, divindades de outras culturas. Então, não necessariamente os daimons, apesar da palavra demônio vir de daimon, não necessariamente foram os daimons em si que se tornaram demônios. A gente tem alguns exemplos, já fiz episódio de alguns que eram daimons na cultura grega e se tornaram demônios nas culturas que vieram posteriormente, né? Na religião, né, que veio posteriormente, para ser mais exato. Mas em muitos casos são divindades em si de outras culturas, não somente a grega, né? Na verdade é até mais de outras culturas do que a própria mitologia grega. A cultura grega não teve tantos personagens em si que foram demonizados, né? São outros ali da região mais do atual Oriente Médio que se tornaram mais, né? Que sofreram mais com essa deturpação. Isso eu falo em cada um dos episódios dessa série, né? Mas dito isso, a gente também precisa ter uma noção do que é uma palavra que a gente usa atualmente, né? Demônio, né? É uma palavra atualmente. E aí, em alguns livros de mitologia, em algumas fontes, né, de mitologia, fontes atuais, a gente vai ver essa palavra sendo usada, não vou dizer que está realmente correto, mas ela não chega a ser de forma pejorativa, né? Então, assim, isso fica uma dica para você quando for ler algum livro de mitologia, algum conteúdo de mitologia, que de repente pode estar usando essa palavra, mas tenta entender o contexto ali, e aí muitas vezes você vai encontrar então os daimons sendo chamados de demônios. De novo, não é para rebaixar em si, não é para colocar eles necessariamente como seres maléficos, mas porque a palavra veio dali, então em alguns casos você vai encontrar dessa forma. Em outros casos, é justamente para definir os seres maléficos, né? Já que a gente tem a ideia de demônio ser algo assim, um antagonista, então a gente vai ver seres antagonistas serem chamados de demônios, como por exemplo, os monstros da mitologia grega. Em alguns livros não é incomum que você encontre eles, por exemplo, sei lá, tipo uma hidra, uma esfinge, né? Assim, seres que têm um quê monstruoso e têm um quê destrutivo, sendo chamados de demônios, né? Pelo fato de serem os antagonistas. Ou então, um outro caso que a gente pode encontrar são os seres do submundo. Porque não, a gente tem essa ideia de demônio ser um ser que vive no inferno, né? No submundo. Então a gente vai ter seres
Por exemplo, as eríneas, que também são seres um tanto quanto aterrorizantes. O principal delas é também de viver no submundo. Então, mais uma vez, características que a gente coloca nos demônios, então coloca-se para elas, e aí chama elas de demônios. Não necessariamente querendo tratar mal, né? Mas por essas características que a gente conecta com a ideia de demônio. Então é comum você encontrar isso em alguns livros ou fontes em geral, né? E aí falando nas outras culturas, né? Novamente também, nas outras culturas não haveria a ideia de demônio. Repetindo, né? Se você coloca seres de outras culturas como demônios simplesmente por não gostar, isso é preconceito, puro e simples. Você está rebaixando, né, ali. Mas a gente consegue fazer uma comparação, não em si com demônios, mas com daimons, né? Daimon é um conceito grego, então a gente também não pode vir falar que outras culturas possuem daimons em si. Mas, como a gente define daimon, a gente pode encontrar seres de outras culturas que têm algumas características semelhantes, né? Que é justamente essa ideia de seres que não são seres humanos, mas também não são divindades. São seres intermediários e que podem influenciar a humanidade. Por exemplo, os Jins, né, são popularmente chamados de gênios, né, das culturas do Oriente Médio, ou então os yokais no Japão, né, são, como eu falei, não são daimons em si, mas são seres que a gente não compara necessariamente com divindades, mas também não são humanos, né, tá acima da humanidade, ou tá em algum outro canto ali que não é ser humano, e também não é uma divindade. Muitas vezes são chamados de espíritos também, né? Os daimons são chamados de espíritos, né? Então são seres que a gente pode fazer pelo menos uma certa comparação. Bom, então é isso. Você viu que daimon é um conceito complexo. Eu diria até que é um conceito até mais amplo do que da própria divindade dentro da mitologia grega. Justamente porque vários autores se utilizaram, né? E como eu falei, foi além da mitologia, indo até para a filosofia, e com isso torna-se algo ainda mais complexo, né? Então, ainda que divindade seja algo acima, né? A própria definição, né, aí do Daimon com a divindade é isso, a divindade está acima, mas eu imagino que os Daimons dentro da mitologia grega seja algo até muito mais complexo, né? Ali tem muito mais variedade até, né? Mesmo que a gente não encontre muitos detalhes de cada Daimon específico, mas a própria ideia, né, de Daimon é bem variado. Você vai ter até algumas divindades menores que são personificações, por exemplo, de um rio, de uma nascente, né, algo assim, que às vezes você até considera-se como um daimon, né? A gente não vai ter, por exemplo, Oceano, que é uma divindade grande, tudo, e é uma personificação, né, do oceano em si, ele como um daimon, ele é uma divindade em si, mas rios específicos, nascentes específicos, que em alguns casos são considerados divindades, ainda que menores, e em outros casos pode considerar como daimons. Então não basta ser uma personificação, mas tem que ser algo que não é grande como uma divindade. Porém, aí como eu falei, essa é meio que o básico. A gente tem também algumas variações de alguns autores que colocam que todos os deuses gregos são daimons, porque eles não são perfeitos, e aí apenas Zeus, que é o maior, que é uma divindade. Aí a gente até vê um quê meio de uma divindade única, né, de um monoteísmo, e a gente sabe para onde isso vai. Mas tem autores que põem dessa forma, tem outros autores que colocam que nem mesmo Zeus seria uma divindade em si, porque é muito trazendo aquela ideia de que se é divindade é perfeito, e não se considera então os deuses como perfeitos, muitas vezes nem mesmo Zeus, por muito das coisas que ele faz, que ele passou, que ele fez, né, em geral. E isso vai de alguns autores, né? De alguns autores da antiguidade, né? Mas em geral é sempre pondo que então não é uma divindade, né? Porque não está naquele posto de divindade em si, é algo menor. Aí cai para um daimon, cai para um espírito. Continua tendo essa mesma definição, né? De daimon não ser algo tão grande em si, mas está acima de nós e ao nosso redor, né? Então você vê que ainda assim não muda tanto, né? Ainda mantém-se essa base dessa definição. Mas o mais comum é você encontrar os deuses como deuses, Zeus e a família dele como divindades, e os daimons serem esses outros espíritos que são personificações, mas assim, não tanto personificações de coisas da natureza. Eu dei alguns exemplos, né? Mas eles são muito mais voltados para esses conceitos abstratos. Isso é muito mais comum de encontrar. Talvez até porque seja o que mais influencia a nós.
Bom, então eu espero que tenha entendido, né, o que é um Daimon e, mais uma vez, lembrando, então Daimon não é um demônio, né, apesar da palavra Daimon ter originado a palavra demônio, né, então da mesma forma que a gente não pode ir para as outras culturas e ficar falando que tudo é Daimon, também não pode ficar falando que é tudo demônio. Mais uma vez, né, não faça isso. Tô batendo nessa tecla porque é bem importante isso. Mas também é importante você então entender, né, o que é um Daimon, né, o que os gregos definiam, né, as diversas definições de daimons, e claro, de novo, isso daqui foi mais um geral. Eu acho que cada uma das obras, de cada autor, indo até para a filosofia, dá para fazer um episódio mais específico, falando de como era o daimon ali, né, a importância em si, e diz aí se é algo que você quer, né? Então espero que tenha gostado. Curta aí o vídeo se gostou, comenta aí, né, o que achou, se inscreva se não é inscrito e caso queira apoiar Mitografias, fica à vontade. Lembrando, apoia.se/mitografias ou catarse.me/mitografias. E até mais.